Prezado desembargador, nós realmente, né, somos de uma geração, né? E tem aqui o nosso procurador-geral, que é de uma geração, né, um pouquinho mais jovem, nova, né? Junto com Patrícia, que eu tenho, e Arícia, que eu tenho uma satisfação enorme aqui de estar junto delas. Eu, né, falei para Arícia, quando me chamou aqui, que eu me sentia aqui um penetra no Olimpo, né? Então, né, efetivamente, né, e do lado da Patrícia, assim, que é uma colega mais jovem, mas pela qual eu tenho a maior admiração e uma grande e uma grande reverência intelectual. E Maurício Mota, que eu conheço desde os 17 anos, né? Eu conheço aqui há mais tempo, né? Werneck, há muito tempo ninguém me chama de mais jovem. Nós somos veteraníssimos, desde o tempo que você estudava economia, né? Então, muito tempo. E aproveitar para dizer, assim, numa reverência necessária e também com referência à nossa geração, que eu fiquei muito abalado com, né, a perda do nosso Eduardo Seabra Fagundes, né? Nós todos estamos menores, né? Nesse auditório aqui, que eu falei pela primeira vez na minha vida de procurador do Estado, eu tinha 23 anos, né? A convite de Eduardo Seabra Fagundes, sabe, que era uma figura que tinha até, e talvez ter herdado um pouco do pai, esse acolhimento pelas novas gerações, o acolhimento pelos mais jovens. Eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Assembleia Nacional Constituinte por interferência dele, então uma pessoa que ficou marcada como um procurador do Estado que hoje tem que ser lembrado. Eu me lembro da passeata quando a dona Lida morreu, mas naquela altura dos acontecimentos o terrorismo de direita pretendia mandar pelos ares Eduardo Seabra Fagundes, talvez um dos raros brasileiros que tenham, pela sua bravura, pela sua dignidade, merecido uma bomba dos canalhas da história. Mas eu não podia deixar de falar de Eduardo Seabra Fagundes, e nessa matéria não posso deixar de falar de um outro procurador do Estado eminente, das nossas melhores referências, que é Ricardo Pereira Lira. Eu estava na Faculdade de Direito em 1982, quando ele, muito feliz, falou que iria presidir a comissão que iria elaborar a Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano. E falava, né, naquela época, que essa Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano seria tributária da muito recente Carta de Embu, no qual os juristas ligados ao direito urbanístico se reuniram em Embu das Artes, em São Paulo, e fizeram uma carta que virou uma carta de princípios daquilo que seria, com poucas alterações, o capítulo da política urbana consagrado aí no artigo 182, 183 da Constituição Federal. Então, essa lembrança também é muito interessante, e muito interessante depois ele, com seus olhos de grande jurista e grande intelectual, dizer, com aquele jeito dele, meu bom Werneck, né? Chegou e disse, esse projeto tramitaria por 19 anos até se transformar no Estatuto da Cidade. Passou pela Constituinte e a comparação dele, o Código Civil tramitou por 25, esse tramitou por 19. Como é difícil lidar com a propriedade no nosso país. Então, essa já era um atestado da inexistência da função social da propriedade e da premência da função social da propriedade entre nós. Eu não pude ouvir inteiramente a Patrícia, o que foi o maior dos males para mim, mas vi o final, e no final ela concorda. E eu fico muito feliz da gente ter a mesma opinião, porque provavelmente eu não estou errado.
Então, essa ratificação do que eu penso e de uma visão que é necessariamente histórica quando se fala em propriedade pública e privada e em propriedade em geral. Eu gosto do mote de um grande socialista frudoniano, que é uma das figuras mais prolíferas e profícuas do direito, que é de Guy, Leon de Guy. Leon de Guy falava que a propriedade é dotada de historicidade. Por quê? Porque a propriedade é diferente em cada tempo histórico. E por isso, um dia, ela foi funcionalizada. Porque a propriedade dos romanos era uma, a propriedade na Idade Média era outra. E a propriedade, quando o Brasil foi, digamos, inventado, era uma propriedade regida por um instituto típico da Península Ibérica, que era o domínio eminente, embora fosse comum a todos os ordenamentos jurídicos basados no absolutismo. O domínio eminente, Raimundo Fauro, mais um procurador, mais um colega nosso aqui, viu, chefe? Raimundo Fauro explicava o domínio eminente como o poder geral que tinha o rei de dispor sobre todas as coisas que havia no seu território. Essa ideia de Raimundo Fauro era evidentemente inspirada numa premissa que foi inclusive muito desdobrada por Alexandre Herculano, mas enfim, por vários historiadores e depois sociólogos portugueses, acerca da inexistência do feudalismo em Portugal e na Península Ibérica por conta da tradição árabe na qual não se conhecia o feudalismo. Isso foi muito importante para marcar determinados institutos tipicamente burgueses, ou tipicamente ligados à ascensão da burguesia e, assim, decodificados pelo direito, como é o caso da propriedade. A propriedade, no plano do domínio eminente, era uma propriedade, do ponto de vista privado, fraca. Do ponto de vista público, como nós hoje conhecemos, praticamente inexistente. Por quê? Porque o domínio do rei era o domínio do Estado. Logo, a propriedade pública era uma superpropriedade privada. Era a propriedade de uma figura privada que mandava muito mais do que as outras. A propriedade como alguma coisa que seja suscetível realmente de fruição coletiva, de repartição coletiva, de utilização social, era muito difícil de se divisar naquele Portugal, naquela Península Ibérica, ou mesmo na Europa do século XVI. O que nós vamos encontrar é uma base que até hoje nos favorece. Onde que havia propriedade pública por definição? Na cidade. Era a praça, era o jardim, era a rua. Portanto, o que era o grande domínio público não era do povo, era do rei. E naquele momento nós vamos ver, num país como o Brasil, isso é absolutamente patente, e assim nos países ibero-americanos. Eu estou trabalhando um pouco agora numa digressão necessária para vocês, no plano diretor que está sendo revisado do município do Arraial do Cabo. Nós chegamos no Arraial do Cabo, Américo Vespucci esteve ali em 1503. Foi rezada ali a primeira missa em ambiente fechado, ou seja, num primeiro templo. A primeira vez que se louvou ao Deus europeu na América do Sul foi no Arraial do Cabo. Então nós podemos ter essas marcas históricas. Veja bem, Marcos, nós podemos identificar no Brasil o marco zero da propriedade. Os índios não conheciam a propriedade, com a graça de Tupã. Então, a propriedade entrou pelo direito das ordenações. A propriedade entrou no regime do domínio eminente. E o Brasil teve, portanto, as primeiras suas terras, em primeiro lugar, apropriadas pela coroa. Vocês podem ler isso em Rui Cirne Lima, na História Territorial do Brasil, e era
muito resgatada essa história, inclusive em pareceres e em peças processuais, por um quarto procurador do Estado, que eu me permito citar, que é Paulo Francisco da Rocha Lagoa, nosso grande inspirador, né? Uma figura inspiradora, uma figura notável. Chegou, né, em determinado momento da vida, ele me dava livros, coleções clássicas, Roriu, Ranelete. Eu dizia, não, toma isso aqui, meu filho, não sei o quê, me dava aquela pilha de livro, eu ficava sem graça. Figura formidável, notável, que mostrava isso, que as terras do Brasil foram públicas. Logo, o domínio privado se formou por exclusão. Isso se formou por exclusão através de uma série de instrumentos, de institutos, que denotavam resolubilidade, ou seja, eram propriedades e direitos reais que eram outorgados sob condições resolutivas. Isso desde as capitanias hereditárias, a forma maior de ocupação do território, que é importante, inclusive, para explicar a vocação federativa do Brasil, que é uma das primeiras questões da propriedade pública, saber que a propriedade pública da colônia, essa que tinha as condições resolutivas, que foi muito alterada nas cartas de Foral a partir da legislação de 1695, nesse momento se tem menos resolubilidade, ou seja, a possibilidade de transferência da propriedade da coroa para a propriedade privada era maior, mas ainda assim, com a resolubilidade que iria acarretar o surgimento das futuras terras devolutas. Depois, em 1824, vai se consolidar esse regime, não sem antes uma transição interessante, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, foi capital de Portugal. É a única cidade do hemisfério sul que foi capital de um reino do hemisfério norte. Então, houve ainda, né, essa figura interessante quando se fala de patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e história patrimonial da cidade do Rio de Janeiro, porque se a propriedade é dotada de historicidade, nós estamos falando assim desse marco histórico e dessa trajetória histórica. A Lei de Terras de 1850, a Lei 601, traça um outro perfil importante para a propriedade privada num tempo que, como vocês viram, não se fala em função social. Então, a Constituição de 1824 define já uma propriedade pública mais próxima do que nós cogitamos. Mesmo assim, era uma Constituição que, como tinha o poder moderador, tinha resquícios claros do domínio eminente. Era uma Constituição na qual se dispunha da inclusão orçamentária do dote das princesas, que é uma grande contradição entre a administração burocrática e patrimonial, porque o orçamento é típico da administração burocrática, mas introduziu o patrimonialismo puro, que era o dote da princesa. Numa confusão absoluta entre o público e o privado no aspecto patrimonial. Uma das princesas recebeu como dote a região de Joinville, que virou cidade dos príncipes. A outra, o sul do Piauí. Por quê? Porque naquele tempo o meu boi morreu, ô maninha, manda buscar outro lá no Piauí. O Rio Grande do Sul estava em guerra. Os maiores rebanhos estavam no sul fértil do Piauí e virou terra da princesa. Sendo assim, quando chegamos na Lei 601, o que é que se fez? Pela primeira vez, se introduziu um regime jurídico de propriedade próximo da evolução capitalista que estava no mundo. Registro dentro de um país que tinha ainda a propriedade eminentemente rural, que o grande valor da propriedade era a produção. O grande valor da propriedade, mais do que a produção, era o escravo. E por isso a Lei 601 determinou que a propriedade privada no Brasil seria branca, porque não havia acesso da propriedade a índios nem a negros, que não eram sujeitos de direito. O índio viveu o drama do genocídio, porque todas as fronteiras agrícolas do Brasil foram expandidas para terras indígenas. E até hoje no Brasil, para tomar a terra dos outros, é preciso matar esse outro, normalmente. Então,
O que aconteceu com os índios foi isso em larga escala. E o negro de alguma maneira, se referia ao quilombo. No século XIX, em torno do recôncavo da Guanabara, nós tínhamos centenas de quilombos. Quilombos de produção de farinha, produção de alguns beneficiados de couro. Mas, naquele momento, o que a Lei 601 fez? As mais ou menos 500 famílias no Brasil que eram proprietárias tiveram a sua propriedade reconhecida. Proprietário rural para valer. E, depois desse topo da pirâmide, desse vértice da pirâmide, se previu a colonização e a imigração. Foi um marco zero dentro de uma lei de propriedade daquilo que os sociólogos como Florestan Fernandes chamaram de política de embranquecimento. Porque a propriedade era branca. A propriedade podia ser adquirida por um italiano, que ninguém sabia quem era, por um alemão remoto, por um suíço, mas não podia ser adquirida por um negro ou por um índio. Dos povos fundadores do Brasil, 2 foram excluídos da aquisição da propriedade, na prática, pela Lei 601. A Lei 601 é uma das grandes justificativas contemporâneas para as ações afirmativas, assim, em mais uma digressão, porque usurpou economicamente os negros e os índios e criou as condições para perpetuar a ideia de que a escravidão e o genocídio indígena são a origem da pobreza no Brasil. E isso é importante para fins de se estudar a função social da propriedade. A função social da propriedade, como vocês sabem, veio de um processo. Ela vai ser funcionalizada num processo que passa por todo o século XIX. Em todo o século XIX, nós vamos ver a crítica àquela propriedade que historicamente tinha sido definida no século XVIII como a tal propriedade burguesa, a propriedade de John Locke, a propriedade como um direito absoluto. Ela não era direito absoluto porque era um domínio do rei. Passou a ser um direito absoluto num breve lapso de tempo para a história, de 100 e poucos anos. E nesse momento começou a ser questionada, a partir de Rousseau, no discurso da origem da desigualdade entre os homens, e aí nós vamos ver o socialismo utópico, o socialismo marxista, os anarquistas, e a doutrina social da Igreja, com a encíclica Rerum Novarum, no qual eu aproveito para citar um segundo Leão aqui nessa palestra, que é Leão XIII. Já falei de Leão de Guy, esse é o segundo Leão. E tem o terceiro Leão, que eu posso citar, que é Leão Trotsky, que dizia que, vejam só, cultura é a capacidade de, conhecendo 2 ideias, criar uma terceira. Você vê que intelectual refinado essa pessoa que pensam que era apenas um revolucionário, Então, por ser cultura a capacidade de, através de 2 ideias, nós criarmos uma terceira, é que Leão XIII verificou que a Igreja não poderia mais ser a tutora dos pobres no mundo, porque a Revolução Industrial tinha aumentado exponencialmente o número de pobres. A Igreja não podia mais ficar com seus orfanatos, com seus dispensários, cuidando de toda a assistência social do mundo. E verificou que a origem daquele mal era o mau uso da propriedade. E que era necessária a ideia de uma funcionalização. E aí passaram a ver as experiências práticas. Uma era de revoluções, como até o título do livro famoso de Hobsbawm, que acabou por concentrar a ideia de que, de um lado, poderia haver propriedade coletiva, de outro lado, se poderia afirmar constitucionalmente a origem pública da propriedade. E assim, a ideia de que a propriedade é, em princípio, pública. Essa ideia da Constituição Mexicana de 1917, da Constituição Revolucionária do México, que, no atavismo azteca,
afirma que as terras, todas no México, são públicas e que a propriedade privada se forma por derivação. E, evidentemente, no interesse público, no interesse social. É um enunciado muito mexicano e muito consequente àquela etapa revolucionária do México. Mas é o primeiro enunciado de função social da propriedade. Ou seja, a ideia de que, não havendo propriedade coletiva, a propriedade privada, todavia, sofrerá limites, sofrerá condicionamentos, e esses condicionamentos partem de um regime jurídico de direito público, porque partem de uma compreensão constitucional daquilo que Pablo Luca Verdú chamava de sentimento constitucional. Parte dessa ideia de manifestação de poder constituinte. O país se constitucionaliza e, ao se constitucionalizar, condiciona a propriedade. A Alemanha passa por um processo revolucionário intenso após a Primeira Guerra Mundial e, por conta disso, vai receber também esse estímulo revolucionário para realizar uma Constituição Social-Democrata que completa 100 anos esse ano, a Constituição de Weimar. E ali nós vamos ter o enunciado clássico da função social da propriedade, que vem para o Brasil em 1934. Essa Constituição que eu digo que é breve, mas fecunda. Durou 3 anos e nós falamos nela todos os dias. Se falou de tombamento, falou da Constituição de 1934. Se falou de sufrágio feminino, falou da Constituição de 1934. Se falou de justiça eleitoral, falou da Constituição de 1934. De justiça do trabalho, falou da Constituição de 1934. E assim, nós vamos falando da Constituição de 1934 até não acabar. Falamos de função social da propriedade, inaugurada na Constituição de 1934. E que chega numa tradição constitucional aperfeiçoada na Constituição de 1988. Tudo isso para dizer o quê? Num repertório histórico e dentro desse marco teórico que eu adotei da historicidade, para explicar um pouco isso. Nós temos que a função social da propriedade, ela é originariamente privada. Essa é uma premissa. Se pensou em função social da propriedade porque um dia Charles Dickens escreveu que as crianças de 7 anos de idade trabalhavam na indústria na Inglaterra. Se falou de função social da propriedade porque um dia Victor Hugo retratou os mineiros da França. E assim se falou de função social da propriedade porque se aboliu a escravidão no Brasil. Se falou de função social da propriedade porque se fez uma revolução agrária no México. Essas são as ideias que comprovam que função social da propriedade é uma categoria que surgiu de olhos postos na propriedade privada. A segunda premissa é: não existe, por outro lado, nenhuma fundamentação teórica que nos conduza à ideia de que, porque a função social da propriedade surgiu de olhos postos ou com a premissa de aplicar-se à propriedade privada, que ela não se aplique à propriedade pública. Então essa é uma segunda ideia. Em que circunstâncias, então, que critérios nós podemos ter para afirmar que a função social da propriedade em algum momento se aplica à função social da propriedade pública? Ou se transforma em função social da propriedade pública, melhor dizendo. Na medida em que nós vamos, mais uma vez, nesse repertório histórico, verificar que o direito administrativo, que condiciona essa matéria, trabalha com um conceito bastante antigo, que é próximo da funcionalização, que é o conceito de finalidade. Do conceito de finalidade se trouxe para a propriedade pública uma ideia básica que é de afetação. Então, a afetação é a finalidade posta a serviço do regime jurídico do domínio público. A afetação, assim, funcionalizou a propriedade pública ao definir uso comum e uso especial.
E criou essa contradição em termos que a Patrícia aqui me dá vontade de subir aqui e dar um beijo nela pela nossa absoluta coincidência de pensamento sem ter conversado sobre o assunto, né? Uma coisa, né, que é divina. Ora, se há função social da propriedade, assim, falando ontologicamente no uso comum e no uso especial, nós podemos dizer que inexiste pelas mesmas razões no uso, na hipótese de bens dominicais, quando não exista uso, porque o uso dominical é ausência de uso, e a ausência de uso é impossível naquilo que tem finalidade pública. Então o critério de finalidade não existe. Passamos então numa relação de precedência, aí Robert Alex recomenda a visão dos princípios constitucionais sobre esse enfoque. Se nós não podemos aplicar a ideia menor, setorial, de finalidade pública, vamos aplicar a ideia geral, função social da propriedade. Então eles estão submetidos à função social da propriedade, senão não haveria critério nenhum. Aí nós voltaríamos ao tempo dos finados terrenos baldios, né? A expressão, o adjetivo é lindo, né? O adjetivo é poético, é baldio, mas o terreno baldio era justamente aquele terreno que não era de ninguém. Era um terreno público. Esses terrenos públicos foram consagrados na medida provisória que originalmente criou a concessão especial para fins de moradia, onde se admitiu pela primeira vez com clareza que bens dominiais se submetem à função social da propriedade. Já existem alguns julgados que eu até gostaria de concordar com maior facilidade com a ideia de que seria passível de uso capião o bem dominial. Mas a peremptoriedade da cláusula constitucional que diz que os bens imóveis não serão adquiridos por uso capião me leva, num momento em que, com Norberto Bobbio, eu acho que deva ser de prestígio de um certo positivismo constitucional, a ideia de que se a Constituição proibiu, não pode, né? Senão daqui a pouco alguém pode querer, por causa disso, relativizar a presunção de inocência de novo, né? E nós ficamos numa... né? Porque os argumentos constitucionais se aplicam, né, para Chico e para Francisco, como diriam os antigos. Então é difícil nós relativizarmos certas coisas. Mas o certo é que o caminho é esse. Aliás, seria um bom tema, um tema melhor de emenda constitucional, seria permitir o uso capião especial de, né, bens dominiais, do que permitir outras coisas que são cláusula pétrea. Mas vamos voltar à ideia original, que é justamente explicar a existência, nesse caso, de função social da propriedade pública. Ora, nesse caso, a função social da propriedade pública tem que ser interpretada vis-à-vis com a ideia que o bem dominial traz em si, que é a sua disponibilidade. Como alguns administrativistas falam, a integração a um patrimônio disponível da administração. Talvez não disponível, mas disponibilizável. Por quê? Porque se eles não são afetados, eles podem ter autorização legislativa para ingressar no domínio privado. E aí vamos até pensar um pouco nas lições dos nossos antepassados. Não precisa ser necessariamente através da transferência da propriedade. Mas nós podemos ter critérios como a concessão de direito real de uso, como a superfície, para lembrar mais uma vez Ricardo Pereira Lira, como a própria concessão especial de direito de moradia. Ou seja, existem muitas possibilidades de fazer com que terras públicas que sejam bens dominiais em área urbana ingressem no mercado imobiliário. Um urbanista, né, um teórico do direito urbanístico italiano, Pier Andrea Mazzoni, né, que tem um livro interessante, chama La Proprietà Procedimento. Neste livro, ele fala que a grande ideia da propriedade urbana e que condiciona
a própria interpretação da função social da propriedade é o seu ingresso no mercado imobiliário. Quando nós vemos a quantidade de patrimônio público nessas condições que existe no Rio de Janeiro, nós vemos que existe esses bens que são desocupados mesmo, lá, Camerino 79, né, tal. Vocês têm, né, tem esses lugares, né, arruinados, outros abandonados, mas existem outros que estão numa segunda categoria, que é, para mim, a mais delicada, aqueles bens que nós temos que, de alguma maneira, planejar a sua desmobilização, porque são bens que, no futuro, não vão ser utilizados. A quantidade de unidades militares existentes na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, nos autoriza a dizer claramente que, pelo próprio desenvolvimento tecnológico das forças militares e das forças de segurança, aqueles espaços todos não vão ser mais necessários. Eu não sei se vai ser em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos, em 100 anos, mas planejamento é isso, né? É antecipar situações do futuro, é visualizar cenários. Então, para além de identificar que existem bens dominiais que hoje já poderiam ser desmobilizados, claramente, e essa desmobilização tem que ser organizada. Eu, por exemplo, penso que no patrimônio dominial do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia, é fundamental dar-se prioridade à capitalização do Rio Previdência nas suas reservas matemáticas, porque ele é que tem condição de, no tempo, recolocar esses imóveis no mercado. Porque se o Estado colocar todos os imóveis que tem disponíveis no mercado de uma vez só, não vai vender nada. O Estado não sabe fazer determinadas coisas. Por quê? Porque até hoje nunca fez. Então vai ser difícil. E a própria experiência negocial não recomenda se colocar todo o patrimônio para vender de uma vez. Quais são os bens que vão ser vendidos antes dos outros? Quais são os bairros mais valorizados? Quais são os terrenos mais valorizados? Quais são os terrenos que têm mercado? Os imóveis que podem ser, sei lá, retrofitados? E existe esse segundo núcleo, que é, né, uma quantidade de patrimônio que hoje ainda está no uso especial, mas que certamente alcançará no futuro uma desmobilização integral ou uma desmobilização parcial. E aí nós estamos falando dos grandes estoques de terra que existem na cidade do Rio de Janeiro e que têm que ser utilizados fundamentalmente para diminuir os custos da habitação e assegurar o direito de moradia. Por quê? Porque nesse contexto nós podemos ter, por exemplo, nas zonas valorizadas da cidade, imóveis que ingressem no mercado imobiliário com a nítida intenção de diminuir os custos. Por quê? Porque eu vou oferecer 1000 unidades num lugar que só tinha 100 disponíveis. Da mesma maneira, criar mecanismos através desses terrenos de compensações urbanísticas que determinem que tenha que ser utilizada uma parcela significativa de parcelamentos que haja ou de incorporações que haja para habitação de interesse social. Para romper, inclusive, a lógica de discriminação segundo a qual a cidade foi criada, que a professora Tula, eminente constitucionalista da PUC, chama de racismo ambiental. A cidade do Rio de Janeiro foi pensada dos ricos para os pobres, do centro para a periferia, dos brancos para os negros. E essa ideia pode ser um pouco recomposta na medida em que a utilização futura desses terrenos consagre a ideia de que, se fizer um empreendimento, né, entre aspas, de classe média, tem que fazer um empreendimento de interesse social do lado. Essa
é uma ideia que não tem, né, nenhuma veleidade revolucionária. Eu já citei Trotsky, então vou fazer uma citação mais leve, que é a experiência de Nova York, onde existem prédios exatamente dessa natureza. Um prédio, né, vamos dizer, destinado à habitação mais sofisticada, e atrás tem um prédio de habitação de interesse social, normalmente em regime de locação. Então são experiências necessárias na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos aqui transferências de renda incríveis. Está aqui o Maurício, que eu tenho essa, né, como sempre, essa honra. Né? Eu era coordenador jurídico da SEAB, ele entrou no meu lugar. Que bom para a SEAB. Né? Mas vejam que lá, a SEAB é uma companhia que foi criada para remover comunidades, para fazer grandes conjuntos habitacionais e, por exemplo, tirar o Morro da Catacumba, da Lagoa Rodrigo de Freitas, e levar para a Vila Aliança. Os terrenos onde existia o Morro da Catacumba, né, e hoje nós temos a Orla da Lagoa, existe o Parque da Catacumba, e existem terrenos depois do parque e antes do parque. Esses terrenos depois do parque e antes do parque significam mais ou menos 3 bilhões de reais. A Vila Aliança custa 300 milhões. Passaram dos pobres para os ricos 2 bilhões e 700 milhões em valores de 5 anos atrás. Então, essa transferência de renda era operada pela SEAB. Além de colocar a pessoa a 40 quilômetros do mercado de trabalho, além da violação aos direitos humanos, que a pessoa quer morar ali, mas não pode porque alguém decidiu, além de todas essas questões, da desagregação das famílias, porque uma ia para a Vila Aliança, outra ia para a Vila Kennedy, fica só a 15 quilômetros uma da outra, quer dizer, né, achando que é a mesma coisa, é tudo vila, né, não tem problema. Então essas, né, essas intervenções trouxeram, né, mais uma transferência de renda na cidade. É o contrário do princípio que rege o direito urbanístico, que fala da apropriação equitativa das mais-valias geradas no processo de urbanização. É exatamente o contrário. É a cidade funcionando como mais um elemento de discriminação, mais um elemento de concentração de renda. A propriedade pública, ingressando no mercado, pode ser reguladora do mercado. Essa premissa é que eu gostaria de introduzir, para introduzir um debate, pensando nessa premissa do planejamento. As questões de propriedade, para mim, são bastante simples. Eu, num artigo que publiquei há alguns anos atrás, me vali de um samba do Padeirinho. Eu digo, quem faz definição boa é poeta, não é jurista, porque poeta é conciso. O Padeirinho disse, numa vasta extensão onde não há plantação nem ninguém morando lá. Ele definiu as duas possibilidades de exercício da função social da propriedade, onde não há plantação nem ninguém morando lá. Uma é a função social da propriedade rural, outra é a função social da propriedade urbana, porque terra serve para comer e para morar. É uma coisa bastante, né, clara, né, bastante básica. Então, nesse ponto, não pode haver sofisticação. Nós estamos falando, no plano diretor futuro da cidade do Rio de Janeiro, da terra que serve para morar. Então, essa terra que serve para morar tem que ser alvo de um planejamento em relação àquele que é o maior proprietário de terras que podem ser disponibilizadas no futuro e que podem evitar que o valor da propriedade seja, de um lado, tão grande que os próprios negócios se paralisem. E, de outro lado, que haja tão pouca oferta de propriedade que se dê aquele fenômeno que o jovem ainda, secretário de administração da prefeitura, ouvia assim, admirado falar o Abbé Pierre, né, o Abade Pierre, franciscano famoso, e ele dizia,
as grandes cidades vão se tornar centros de miséria. Vocês têm que ir para o interior. Falando assim para os jovens secretários da prefeitura, tem que se transformar nos novos pioneiros. Porque o futuro das cidades é a miséria. Certamente será a miséria se não houver a oferta de habitação de interesse social, que só pode vir através da disponibilização dos bens dominiais, que assim cumprirão a sua função social. Então, terminando, eu concordo que exista função social da propriedade pública nesses termos e admito que ela deva ser radicalizada no seu entendimento para que nós possamos ter esse exercício de planejamento urbano, né? E fazer com que no Rio de Janeiro a terra pública sirva para morar. Muito obrigado.